Olá! A União Espírita Mineira e o COFENG realizam o primeiro encontro estadual de trabalhadores na área da infância e juventude, com oficinas para os trabalhadores dos CREs e das casas espíritas. Nós recebemos aqui a nossa convidada Sandra Borba, que é da área de infância e juventude da Federação Espírita Brasileira, a FEB. Sandra, muito obrigado por aceitar o convite da União Espírita Mineira. E hoje a gente vai falar sobre alguns temas sobre a união e unificação dos espíritas para a ação evangelizadora. Eu vou começar perguntando para você que tipo de trabalho que os espíritas podem estar fazendo no sentido de alcançar a unificação, o trabalho de unificação dentro dos moldes da doutrina espírita. Opa, Fabrício, uma alegria muito grande, um abraço a todos os que fazem o Movimento Espírita Mineiro, em especial aos que fazem a União Espírita Mineira. O trabalho de unificação é, na verdade, um trabalho não apenas necessário, como fundamental e sem o qual o movimento espírita não alcançará os seus objetivos. Se nós formos buscar as bases, desde cedo vamos ouvir Jesus a nos dizer da necessidade da união entre as pessoas, entre aqueles que eram considerados seus discípulos, afirmando inclusive que a casa dividida rui. Da mesma forma nos preconizou, conforme o Evangelho de João, sobre a necessidade do rebanho seguir a voz do pastor, nesse sentido de uma unidade, de visões que possam aglutinar, que possam convergir, sempre com o objetivo da construção de um mundo melhor, a partir da identificação em nós da nossa necessidade evolutiva. E o Allan Kardec já nos falava, o nosso codificador, da necessidade que o movimento espírita tem de encontrar as bases da unidade doutrinária para que nós tenhamos de fato a mesma linguagem, que nós busquemos os mesmos princípios, os mesmos valores e consequentemente também as mesmas metas, e além dessa unidade doutrinária, a união entre nós, a fraternidade, a solidariedade, o respeito, a tolerância, bem como a organização do próprio movimento. Porque a unificação, Fabrício, ela vai proporcionar, né, não apenas o fortalecimento do próprio movimento, mas a sua expansão, a sua qualificação no atendimento aos graves compromissos que o Espiritismo tem, em especial esclarecer e consolar e construir, juntamente com todos os espíritas e todos os de boa vontade, qualquer que seja a denominação religiosa, um mundo melhor. Para isso, a união e a unificação estão na base das nossas, devem estar nas bases das nossas relações, para que possamos, de fato, nos unir, construindo, vamos dizer assim, uma prática que seja identificada pela coesão, pela fraternidade, e onde nós possamos alinhar cada vez mais ações, tendo em vista os propósitos que o Espiritismo nos proporciona. Nossa próxima pergunta, as perguntas enviadas pelos espíritas de várias partes do estado de Minas Gerais, uma delas se destaca com relação a campanhas. Existe alguma campanha específica, né, no trabalho de unificação dos espíritas? A Federação Espírita Brasileira lançava, junto com o próprio Conselho Espírita Internacional, a campanha Conheça o Espiritismo, inclusive com um folder disseminado em diversos idiomas. Da mesma maneira, o Divulgue o Espiritismo, né? Então nós temos essas duas grandes campanhas que, no caso, conseguiram atingir não apenas o público brasileiro, mas também o público internacional, no sentido de chamar a atenção para os princípios básicos da doutrina espírita, os objetivos que o Espiritismo tem, o que é que nos proporciona enquanto cosmovisão, enquanto proposta de sentido existencial. Então, esses materiais eles estão, inclusive, disponíveis para download e assim por diante. E todas as chamadas áreas de atividades básicas da Casa Espírita, quando elas desenvolvem as suas múltiplas campanhas, isso também tem um sentido unificador, né? No sentido de que essas campanhas, tanto em relação, por exemplo, ao ESD, em relação à evangelização, valorização da vida, em defesa da vida, o Evangelho no lar e no coração, todas essas iniciativas têm como objetivo que a criação, vamos dizer assim, de espaços dialógicos, de troca de experiência, de fortalecimento do trabalho, para que nós possamos levar adiante, como dizíamos há pouco, os compromissos que o Espiritismo nos apresenta
apresenta como grandes desafios na área de construção de uma cultura da paz e, em especial, da cultura de um mundo melhor, um mundo onde as bases cristãs da fraternidade, do respeito, do diálogo possam ser vivenciadas por todos nós. Mais cedo, você estava falando na sua palestra com relação à unificação e a evangelização infantil. Uma pergunta que chegou para a gente é com relação às casas espíritas, como programar ações nas casas espíritas nesse sentido de unir e unificar os espíritas na tarefa da evangelização infantil. Olha, Fabrício, um dos pontos mais importantes que hoje nós podemos destacar no campo da evangelização é essa ideia de que a evangelização, embora seja desenvolvida na casa espírita por um setor específico, pelo núcleo de evangelização ou pelo departamento de infância e juventude, o que interessa é a ideia, né, não a nomenclatura, mas é a compreensão de que a evangelização é uma tarefa de todos nós, que na verdade tudo que fazemos na casa espírita é de alguma forma evangelização. E nós direcionamos o nosso trabalho de evangelização junto à criança e ao jovem como área específica de atividade. Mas nós podemos e devemos, vamos dizer assim, integrar essa atividade com as demais áreas de atividade da casa espírita. Em primeiro lugar, lembramos que no próprio trabalho da evangelização já se vem estimulando bastante a participação da família. E é um dos chamados espaços da ação evangelizadora, exatamente o espaço da convivência familiar, o espaço de trazer a família para participar, acolher a família, a constituição de grupos de pais. Isso tudo vai criando aquele clima fraternal, amigo, de acolhimento e vai desenvolvendo, em especial na criança e no jovem, um sentimento que é fundamental, que é o chamado sentimento de pertencimento ou de pertença àquela comunidade. Então, o trabalho integrado, a possibilidade de ações que possam envolver os múltiplos departamentos, né, que são áreas de atividades específicas, direcionando algumas dessas práticas para o envolvimento da criança, do adolescente e do jovem, isso entendemos ser um conjunto, né, de ações que vão possibilitar inicialmente a união, né, no interior da própria casa, e obviamente também isso vai ajudar a integração das diversas áreas da casa espírita. E aí a gente já expande, né, a sua pergunta para fora da casa espírita. Então também atividades inúmeras são desenvolvidas pelos órgãos de unificação no sentido de que de oportunizar o espaço de confraternização, o espaço de encontro mesmo, o espaço de troca de experiências, de vivências. Isso tudo está contemplado no nosso documento, né, recém-aprovado pelo Conselho Federativo Nacional, orientação, né, à ação evangelizadora da infância, subsídios, diretrizes, bem como também da juventude, e sempre com esse objetivo de acolher, de integrar para que crianças, adolescentes, jovens, suas famílias se sintam de fato, né, acolhidos e pertencentes à comunidade da casa espírita e assim possam encontrar as oportunidades de estudo, as oportunidades de esclarecimento, mas também as vivências necessárias à consolidação de um programa que todos devemos abraçar, que é o nosso programa de autoeducação e de autoevangelização. Bom, outra pergunta que é feita para a gente e que gera bastante dúvida com relação à criança. Existe alguma idade específica para a criança de se ensinar a ela o movimento espírita e o movimento de unificação dos espíritas? Além disso, o que pode ser feito para inserir essa temática dentro dos programas de ensino de evangelização infantil, no caso da criança e dos jovens? Aproveitando para perguntar por que essa não é uma proposta tão atrativa para a juventude. Entendemos que, na verdade, o primeiro ponto seria vivenciar, né? Em especial para crianças, a gente vai ter a oportunidade de o quê? De criar as chamadas condições de vivência do movimento espírita. Então, quando a criança ela é acolhida satisfatoriamente na casa espírita, quando ela tem uma pequena participação, quando ela contribui com alguma atividade simples, mas que esteja, vamos dizer assim, adequada à sua faixa etária, quando ela está nas programações, enfim, quando ela participa, né,
dessas atividades, ela está sendo acolhida e, consequentemente, ela está sentindo que é movimento espírita. E também as casas espíritas, elas desenvolvem, a partir das suas próprias programações, atividades de intercâmbio. Os órgãos de unificação, a eles caberia essa tarefa também de oportunizar espaços, né, de integração no movimento, além da atividade interna da casa espírita, eventos que pudessem congregar, como nós conhecemos pelo Brasil inteiro, né? Momentos de integração, encontros de família, encontros de pais evangelizadores e evangelizandos. Então, são múltiplas atividades que estão sendo já realizadas hoje em nosso país, contemplando, como dizíamos, não apenas a integração da criança, do adolescente e do jovem, mas também da sua família, como forma, né, de um trabalho mais sistêmico, de um trabalho mais integrado. E, na verdade, Fabrício, essa questão da inclusão da temática, sob o ponto de vista de estudo, isso é muito relativo, né? Então, depende muito do recurso, da linguagem, da forma. Em Minas Gerais, vocês têm coisas muito boas para apresentar, não é verdade? Então, por exemplo, a título só de ilustração, nosso companheiro Luiz Rivas, né, trabalha com personagens infantis. Então, o Allan Kardec em quadrinhos, né, Chico Xavier em quadrinhos. Então, nós temos hoje um material aí, inclusive vinculado à própria mídia e alguns personagens. Por exemplo, hoje a Magali já está envolvida com o espiritismo, né? Moranguinho também, na verdade. Então, a gente já tem a Turma da Mônica toda envolvida. A perspectiva de mais adiante a gente ter também personagens aí do mundo infantil. Então, há material. Agora, o problema é como é que a gente vai usar. Primeiramente, linguagem, né? Adequação de recursos para a gente trabalhar. Porque as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens, aí estão envolvidos com super-heróis, não é verdade? Envolvidos com personagens. Então, o que nos cabe também é, de alguma forma, fazer a leitura das necessidades psicopedagógicas de crianças, de adolescentes e de jovens, para que nós possamos usar a linguagem, os recursos e os métodos mais adequados. Eu gostaria apenas de fazer uma ilustração para mostrar como, na verdade, o que nos falta, às vezes, é uma maneira, né? É um modo de trabalhar. O nosso querido Alberto Almeida, que é conhecido no movimento espírita, né? E o neto dele chegou para ele e perguntou assim: vô, qual é o seu super-herói favorito? E o Alberto respondeu assim, ficou meio... aquela pergunta impactante. Aí Alberto disse: Jesus. Aí, Jesus, né? Ele pequeno, acredito que na faixa dos 4, 5 anos no máximo. E o seu? Ele disse: meu, é o Homem-Aranha. Aí começou a dizer o que era o Homem-Aranha. Se não me engano, era o Homem-Aranha. Mas ele perguntou, que é o que nos interessa, ele perguntou ao Alberto o que é que o super-herói dele, que era Jesus, fazia, né, de tão importante, tão impactante. E o Alberto, que inclusive participou também do próprio lançamento da campanha de evangelização, foi evangelizador de juventude há muito tempo, Alberto, usando uma linguagem adequada a eles, meu super-herói Jesus era assim, olha, tinha, por exemplo, paralítico, Jesus, tchan, e o paralítico andava. Tinha cego, aí Jesus, tã, e o cego via. Então, o tã, a gesticulação. O menino ficou tão impressionado que um dia disse para ele: olha, esse super-herói é melhor do que os meus, eu acho que eu vou gostar dele também. Então, é muito da linguagem, é muito do formato, é muito daquilo que a gente chama hoje de contextualização, né, dos nossos trabalhos, para podermos o quê? Para podermos usar uma linguagem que chegue, né, até as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Então, um bom senso, um pouco de conhecimento da própria psicologia, isso tudo vai nos ajudar. Aqui, por exemplo, tem um personagem, além do nosso Chico, que é sempre o personagem imbatível, né? Mas há um personagem que eu, quando evangelizava, estava em sala de aula para adolescentes e jovens, sempre foi um personagem que é muito, vamos dizer assim, importante, impactante para os nossos adolescentes, os nossos evangelizantes, que era a figura de Jerônimo Mendonça, de Ituiutaba, né? Então eles gostam de ouvir as brincadeiras do Jerônimo, aquelas histórias, os versinhos que ele fazia. Então depende muito, Fabrício, da linguagem principalmente, né? Porque se a gente vai apresentar com circunspecção, enfim, né, com uma capa que seja uma capa de afastamento, isso tudo complica, né? Então, um bom senso, o conhecimento psicopedagógico,
principalmente, né, as conexões desses personagens, desse movimento com a vida, né, com a inserção, com, vamos dizer assim, o dia a dia do cotidiano. Então nós já temos hoje aqui, por exemplo, em Minas Gerais, conhecer muito forte as confraternizações de juventudes, não é isso? Mas hoje nós já temos também uma atividade muito interessante, eu que ando por aí pelo Brasil, em muitos lugares, nós temos as semaninhas, os congressinhos, né? Então, momentos muito interessantes de integração de crianças, congresso jovem. Então, por exemplo, só a título de curiosidade, Rio Grande do Sul, com um trabalho muito bonito de congressinho voltado para as crianças, simultaneamente ao congresso, né? Em outros estados também, no nosso Rio Grande do Norte, né, nós temos um local, Mossoró, uma cidade uma das mais importantes, desenvolve um grande trabalho, que é a Semana Espírita de Mossoró, simultaneamente a Semaninha, né, e a Semana Jovem. Campina Grande, um dos eventos mais antigos do Brasil, MIEP, Movimento de Integração do Espírita Paraibano, também. Então são esses espaços que nós temos que aproveitar, e isso vai dando, então, tanto o contato com o movimento e a maneira como a gente apresenta, vamos dizer assim, os nossos ícones do movimento espírita. Então, tudo isso a gente pode trabalhar e, vamos dizer assim, construir uma proposta agradável, significativa e impactante. Bom, falando então da construção de programas de estudo evangélico doutrinários para as crianças e para os jovens, como é que a gente pode fazer essa construção sem a participação deles? É possível ou é necessário ter a participação deles? Como é que vocês veem isso? É necessário ter a participação do jovem? E que orientação a gente pode passar para os coordenadores das áreas de infância e principalmente juventude? Que orientação que deve ser passada para esses coordenadores do ponto de vista de se formar um programa de estudos, um programa evangélico pedagógico? Obviamente que se a criança, ela desde cedo está participando em virtude de ser de uma família espírita, né, e de estar sendo integrada nos núcleos de evangelização, é até, vamos dizer assim, natural que ela, de repente, faça uma conexão, que ela identifique. Então, é muito difícil que a criança não tenha ouvido falar em Chico, por exemplo, em Minas Gerais. Criança espírita não ter ouvido falar de Chico Xavier é meio difícil, né? E como nós lembrávamos anteriormente, muito material que tem sido feito, uma literatura produzida. Há pouco tempo, o nosso companheiro Adeilson Salles, por exemplo, fez uma reescrita de Paulo Estevão, no caso, para jovens. Então, existe material. Hoje nós já temos uma publicação, logicamente que ainda precisamos de muito mais, mas nós já temos também alguns materiais importantes. Então, o que vai acontecer é o seguinte: se a criança, ela naturalmente, ela vem participando, o adolescente, o jovem, eles podem até estar tendo ligações, ouvir, né, falar, coisa e tal, mas é claro que a grande maioria não. Então é necessário que nós apresentemos, né? E aí nós voltamos à colocação anterior, que essa apresentação, ela seja uma apresentação rica, que ela seja uma apresentação em que o contato com a vida, com a obra desses personagens, isso possa representar algo que tenha sentido para a criança, sentido para o jovem, sentido para o adolescente. Então, quando nós estudamos as vidas, as biografias, vamos dizer assim, se queremos fazer isso, ou então se nós, de alguma forma, inserimos esses personagens em narrativas, nós temos, com certeza, amplas possibilidades de sensibilizar. Só uma ilustração aqui, né, da pessoa que está aqui, que é professora da área de História da Educação. Entre os antigos, em especial gregos e romanos, um dos pontos fundamentais da educação antiga deles era exatamente o conhecimento das vidas, ou seja, das biografias, né? Por quê? Porque nós aprendemos muito, aprendemos com a maneira de ver, de atuar. Então nós temos, vamos dizer assim, muitos referenciais na nossa vida. Hoje já temos até, não apenas uma produção iconográfica, uma produção cinematográfica. Então nós temos alguns materiais. O importante é que isso não seja, vamos dizer assim, eu peço cuidado na interpretação. Não é a gente jogar, vamos dizer assim, joga, né? Mas é cativar, é chamar a atenção, né? É despertar, é motivar
para aquele, vamos dizer assim, aquele programa que a gente vai apresentar e que tem aqui e acolá algum elemento, algum ícone do movimento, algum aspecto assim mais. Por exemplo, muita gente deve achar muito chato trabalhar certos temas, né? Vamos dizer assim, vou dar um tema. Escala espírita, por exemplo, né? Trabalhar lá no começo da juventude, final da infância, começo da juventude, alguém de repente vai trabalhar com aquilo ali. Então, lembro-me de uma experiência que vivenciei, né, ao lado de uma evangelizadora, amiga nossa, que nós pensamos em trabalhar o tema aparentemente árido, né, com currículos. Então, fizemos pequenos currículos de personagem. Cada personagem correspondia a um estágio evolutivo. E a evangelizadora, muito criativa, simplesmente construiu assim uma escada, mas parecia Martins Peralva ali naquele pensamento de Emmanuel, aquela escadinha que ele coloca lá. E aí ela, de posse, o pessoal meninada de posse daqueles currículos, Maria, e tinha lá as características de Maria, João, Joaquim, José, e assim vai, né? E aí ela perguntou assim, se vocês fossem trabalhar com esses currículos, assim, daquele que está assim, precisando evoluir mais, até aquele que já está bem evoluído, como é que vocês fariam? Então, eles fizeram o trabalho mostrando, porque temos que trabalhar muito bem, a depender do grupo, o concreto, né? Situações de analogia, para poder a gente ilustrar e chegar a uma linguagem, a um sentido. Mas foi um sucesso, né? E, inclusive, a aplicação deles depois, para eles mesmos, foi o seguinte, a gente está precisando andar muito, subir muito degrau. Então, é a aplicação, porque nós trabalhamos na perspectiva do pensar, do sentir, do agir. Ou seja, o conhecimento doutrinário, né? O aprimoramento moral e a transformação social. E tudo isso dentro do que? De uma perspectiva da evangelização integral, que atinge cabeça, coração e mãos. Então fica muito para o compartilhar de experiências, né? Para o pesquisar, para o estudar, né? Para o diálogo, para um planejamento que seja mais criativo, mais personalizado. Mas com certeza tem muita coisa boa feita por aí, viu? Bom, Sandra, para encerrar, nós estamos num evento de formação estadual de trabalhadores espíritas para a área da infância e juventude. Eu queria saber de você o que não pode faltar nesses eventos no sentido de sensibilizar os trabalhadores que estão sendo formados para essas áreas. O que não pode faltar nesses eventos para sensibilizar, para despertar o trabalhador para a importância da área da infância e juventude que é no Centro Espírita? O primeiro ponto desses encontros de formação é o acolhimento, né? Ou seja, que cada pessoa que veio, inclusive aqui neste encontro, participamos, que agradecemos à União Espírita Mineira, a todos vocês, é um momento em que os corações, as mentes devem estar juntos, reunidos. Então, o acolhimento é algo fundamental. A sensibilização. Nós tivemos aqui no nosso encontro a possibilidade de acompanhar apresentações artísticas, né? Na área da dança espírita, de inspiração espírita, o grupo de música, o depoimento da evangelizadora que integra o grupo de canto e que diz que todo aquele pessoal que ali estava tinha sido evangelizando, né? As crianças, os adolescentes, os jovens. Então, é esse acolhimento, essa sensibilização. A valorização do evangelizador e do trabalhador espírita de modo geral, considerando que nós fazemos um trabalho voluntário, mas principalmente porque nós estamos devidamente sensibilizados para dedicar nossa força, nossa energia, nossa inteligência, nosso coração, enfim, de nos doarmos nessa tarefa. Então, essa valorização é importante. A oportunidade da troca de experiências, que é o que está acontecendo, né, nesse momento. Então, o pessoal está trabalhando, né, com as qualidades vamos dizer assim, as qualidades necessárias ao trabalho da evangelização, a qualidade doutrinária, a pedagógica, a relacional, a organizacional. As vivências, elas são muito importantes porque elas vão atingindo o trabalhador não apenas no seu nível consciencial, mas também vão oportunizando, né, a sensibilização mesmo, né? Então, ele vai lembrar, uma senhora veio me dizer há pouco, quando nós encerramos, eu vim doente, mas eu vim. Né? Estava doente, ela não é daqui de Belo Horizonte, ela veio de outro lugar. Por quê? Porque a pessoa está comprometida. Então, esses eventos, essas formações, elas são sempre que a oportunidade de renovar o alimento espiritual da motivação
né? Da automotivação, a renovação do compromisso com a tarefa, e é alimento espiritual, pelo carinho, pelo aconchego, quando chega, o cafezinho, né? Os mimos, aquela coisa assim de acarinhar, de cuidar. Então isso tudo vai criando esse espírito de união entre nós, que vai fortalecer o trabalho de unificação, tornando cada vez mais a nossa tarefa uma tarefa de qualidade. Bom, então, Sandra, muito obrigado pela participação aqui conosco. Essa foi a Formação Estadual de Trabalhadores Espíritas na área da infância e juventude. A gente recebeu aqui na União Espírita Mineira a Sandra Borba, que é coordenadora adjunta da área de infância da Federação Espírita Brasileira, a FEB. Acompanhe com a gente as nossas postagens e publicações no canal da União Espírita Mineira no YouTube. Inscreva-se lá. Um abraço a todos, paz e alegria.